comunicação com Deus. Esse é o nosso tema hoje. Comunicação, que temos falado, é importante, é imprescindível para a família. Mas a comunicação com Deus, em primeiro lugar, porque Deus é a parte principal da família. Então, comunicação com Ele faz-se muito necessário. E eu quero que você lembre muito bem que comunicação não acontece tão somente quando alguém fala e o outro escuta. Tem que haver necessariamente compreensão. E para que haja compreensão, você tem que usar de todos os recursos de comunicação que você tem e de forma cada vez mais clara e transparente. Comunicação com Deus, para que haja, quando você fala com Deus, você precisa ser claro, transparente. Quando Deus fala com você, você precisa estar atento para ouvir e compreender qual é a mensagem que Deus tem para nós. Então, a comunicação com Deus é importante. E eu vou colocar assim, que a comunicação com Deus é a sintonia perfeita para a comunicação em todos os nossos outros relacionamentos. Tem muita gente que tem muita dificuldade de manter essa comunicação. Talvez haja alguém aqui entre nós que esteja assim, puxa vida, eu estou até tentando esse negócio de comunicar com o pai, com a mãe, com o filho, mas é difícil, né? Fala, não ouve, na igreja está tudo legal, mas quando chega em casa, no domingo foi bem, mas na segunda-feira, terça-feira, pronto, já entrou a irritação, já entrou os aborrecimentos, já chegou uma conta nova, já agitou o coração do varão lá e tal, e aí tentou comunicar, não conseguiu, falou uma coisa, o outro entendeu outra, aí começa esses arranhos, né? Ou seja, a sintonia não está bem ajustada. Porém, queria que você entendesse que esta sintonia, esse ajuste de sintonia fina, lembra nas televisões antigas tinha esse negócio? Ajuste fino, sintonia fina. Essa apuração na comunicação, ela vai acontecer quando a nossa comunicação pessoal com Deus estiver bem apurada, bem linkada. Se alguém tem um coração e uma mente em Deus, esse alguém vai conseguir comunicar-se melhor com os demais relacionamentos que tem. Porque quando alguém está em plena comunicação com Deus, este alguém está num processo contínuo de santificação. Ou seja, o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, tudo que faz parte do eu humano, vai sendo combatido, vai sendo destruído e vai sendo reconstruído, vai sendo remodelado a partir da vontade e do propósito de Deus. Com amor, com longanimidade, com bondade, com generosidade, ou seja, com o fruto do Espírito em nós. Então, a comunicação com Deus é a sintonia perfeita para a comunicação com todos os outros nossos relacionamentos. Se você está sentindo dificuldade de relacionar e de comunicar com alguém na esfera familiar, de amigos ou até profissional, mergulhe na comunicação com Deus, porque pode ser este o problema. E pode ser este o seu problema. Na hora da falha da comunicação, nós tendemos a culpar o outro. É ele que não me entendeu, mas talvez você que não esteja sendo claro, não esteja bem ajustado na hora de comunicar. A nossa comunicação com Deus é o ajuste fino, é a sintonia fina entre o nosso relacionamento com os outros demais relacionamentos. Compreendeu? Meu relacionamento, minha comunicação com Deus, se ela estiver apurada, eu vou conseguir ajustar de forma mais fidedigna e perfeita a minha comunicação com os demais relacionamentos que tenho. Marido, mulher, pais e filhos, avô, vó, cunhado, tio, colega de profissão, líder espiritual, pastor. A gente consegue comunicar melhor, se entender melhor, sintonizar de forma mais clara, se a nossa comunicação com Deus estiver bem apurada. Se você entendeu isso até aqui, você vai enxergar a importância do nosso assunto de hoje, a comunicação com Deus.
Porque de nada adiantará, ou talvez pouco adiantará, falarmos sobre comunicação, falarmos sobre ferramentas de comunicação familiar, de relacionamentos, se nós não falarmos da principal ferramenta que ajusta a sintonia certa entre os relacionamentos, que é a nossa comunicação com Deus. Isso é de forma pessoal. Por isso, nesta manhã, quero falar isso com os irmãos e peço, por favor, que abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, versículos 2 e 3. Se você tiver algum tipo de dificuldade, também será projetado aqui. Ouçam os céus, preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Versículo 3. Até mesmo o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o cuidado do seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado. O que Deus está dizendo para nós? Não está havendo comunicação. Eu criei meu povo, eles são meus filhos, mas eles não me entendem. O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não compreende o meu carinho, o meu amor e o meu cuidado. Tem um problema de comunicação e nós precisamos ajustar essa coisa. O propósito nosso é ter uma comunicação intensa em todas as esferas. Estamos falando aqui na comunicação nossa com Deus, mas lembrando e jamais esquecendo de que a nossa comunicação com Deus é a sintonia fina para a nossa comunicação com os demais relacionamentos que temos na nossa vida, ok? Então, eu preciso, para alcançar uma comunicação intensa em meus relacionamentos, ter uma comunicação intensa com o Senhor. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que, basicamente, de forma bem básica, a tecnologia, os transmissores, as emissoras de televisão e de rádio buscaram resolver esse problema? Quais são os parâmetros básicos que precisam ser observados e melhorados para que haja uma comunicação interna? Vamos lá. Eu separei 3, pelo menos. 3 fatores precisam ser observados que vão gerar ou não uma comunicação intensa. E eu chamo de comunicação intensa aquela que é clara, aquela que atrai, aquela que te prende, aquela que você não consegue desviar a atenção. Essa é a comunicação intensa, você está ali focado nele. Então tem 3 coisas. Distância, repita comigo, distância, intensidade e ajuste. Fala para o teu irmão ao teu lado, distância, precisa observar a distância, a intensidade e o ajuste. A distância, eu falo de distância física mesmo, né? Que vai entre o emissor e o receptor. A distância é um fator muito importante, porque se tiver uma distância muito grande e o sinal, a intensidade não for forte o suficiente para vencer essa distância, a comunicação vai ser prejudicada, não vai ficar intensa, ela vai ficar sendo interrompida. Então, o distanciamento é um fator, é um parâmetro importantíssimo para alcançar uma comunicação intensa. Vamos lá, vamos falar do nosso relacionamento. E vamos usar como exemplo, de novo, a questão do passado da sintonia de televisão. Quem aqui ainda é da época que tinha antena, não era digital, era antena analógica, e ela ficava no lugar mais alto da casa e a televisão lá embaixo? Obviamente não tinha como ver a televisão e mexer na antena, correto? Então, o que fazia? Um ficava vendo a televisão e o outro subia para mexer. Estão se identificando, né? E ficava. E aí subia lá e mexia. E ninguém falava nada. E ficava a pessoa lá de cima. E aí? Melhorou? Não, tá bom. Aí daqui a pouco alguém gritava, tá bom, tá bom, tá bom. E você soltava a antena. Mas
Só que havia ali um delay, havia uma perda de time entre mexer a antena e a sintonia. Então, quando tá bom era emitido lá embaixo, na verdade a posição já tinha passado. Mas aí você soltava e alguém lá embaixo gritava: não, volta, volta, volta! E você voltava com o maior cuidado e voltava devagarzinho e não melhorava. Tá bom, não, mexe mais, levanta, é isso, tal. E eu tenho a impressão de que quem ficava embaixo se distraía com maior facilidade. Porque quem estava em cima normalmente estava envolvido num perigo, estava dependurado, tomando sol, era difícil e tal, então ele queria resolver focado. Mas quem estava embaixo, de repente estava olhando se a TV estava sintonizando, mas estava olhando se o feijão estava fervendo, estava olhando de repente a novela e tal, e de repente tirava o olhar da TV e tal, o sujeito lá em cima mexendo no negócio. E de repente ele percebia lá em cima que havia um silêncio prolongado de comunicação, ele, para se testificar, gritava: e aí? E eu imagino que lá embaixo alguém: não, ainda não ficou bom. E alguém lá em cima fala: mas você não falou nada. É porque eu só falo quando fica bom. Não ficou bom? Mentira, né? Olha lá, ó, se denunciando. Por que é que isso acontecia? Porque havia uma distância entre o emissor e o receptor. E agora eu estou falando entre as duas pessoas, tá? A pessoa que está lá embaixo e a pessoa que está em cima. Havia várias paredes que obstruíam, né, a comunicação. Então, fica difícil, a comunicação fica interrompida. Por isso que o pessoal que ficava lá embaixo perdia muito interesse, porque estava se demorando e não estava havendo a sintonia, a comunicação intensa. Então, distância é um parâmetro fundamental que a gente precisa observar e dar atenção para que haja uma comunicação intensa. Ok? Amém ou não amém? O outro parâmetro é a intensidade do sinal. Se às vezes há uma necessidade de distância, mas para vencer esse distanciamento físico, compensa-se na intensidade do sinal. Então, um transmissor mais potente, um receptor mais potente, faz vencer o distanciamento. Não faz esquecermos do distanciamento, porque distanciamento é uma dificuldade na hora da comunicação. Mas a intensidade pode ajudar a vencer o distanciamento, porque distanciamento às vezes é necessário. Repita comigo: distanciamento às vezes é necessário. Olha para alguém para estar perto de você e fala: distanciamento às vezes é necessário. Alguém lembrou de alguma coisa pessoal agora, né? Nessa hora eu tenho certeza, né? Tem hora que eu preciso ficar sozinho. Tem hora que eu preciso... E tem hora sim. Nós estamos falando aqui da nossa comunicação com Deus. Nós precisamos ficar sozinhos? Não, não precisamos, mas às vezes nós ficaremos sozinhos. Nunca abandonados por Deus. Mas nem todo o tempo vamos estar num ambiente como esse, ouvindo a palavra, um ambiente seguro, confortável, focados. Nós vamos estar grande parte do nosso tempo, na verdade, na luta, na batalha, na vida, no dia a dia, na rua, na família, no trabalho, e é onde nós não temos essa atmosfera de culto. Você está lá agitado com todos os intérpretes, todos os influenciadores que tentam corromper a sua comunicação intensa. E aí, como é que eu faço? Eu estou distante, eu não estou podendo, eu não tenho culto todo dia, eu não estou podendo ir à igreja toda vez que tem culto. Como é que eu faço para vencer esse distanciamento? Você vai lembrar da intensidade. Então, intensidade ajuda a vencer a distância. Mas só preocupar-se com a distância e com a intensidade não é o suficiente, porque há uma necessidade de ajuste.
por mais que você consiga usar de parâmetros para vencer essas dificuldades na comunicação, a distância e a intensidade, é necessário um ajuste, é necessário, sabe, aquela delicadeza, aquele quer de pessoalidade no relacionamento, sabe, aquela coisa, aquele toque final, o que costumam dizer popularmente a cereja do bolo. E é você quem coloca o ajuste. A distância está correlacionada com a proximidade com Deus, né? Está muito claro. A intensidade com a intimidade e o ajuste com a afinidade. Vou repetir para que você entenda melhor. A distância está correlacionada com a proximidade com Deus. O exemplo da distância física, tá? Aí a gente precisa observar o quanto nós estamos próximos de Deus ou não. O quanto mais vezes a gente vai até a sala do trono, o quanto mais vezes a gente vai até a presença de Deus, a gente ora, a gente clama, a gente lê a Bíblia, o quanto eu estou próximo de Deus, né? Porque se eu vivo distante, dificilmente eu vou conseguir ter uma comunicação intensa com Deus. Mas se eu vivo próximo, eu tenho um bom parâmetro, uma boa ferramenta, um bom começo para ter uma comunicação intensa. Mas, às vezes, eu estou próximo, eu venho ao culto todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, eu falo com Deus, eu ouço Deus, eu louvo, mas ainda assim eu não estou conseguindo. Existem coisas que estão sendo mais fortes, estão sendo maiores, existem lutas e inimigos que estão se tornando maiores do que as minhas forças. Mesmo eu estando próximo de Deus, eu não estou conseguindo. Quantas vezes nós falamos isso? Como é que a gente resolve isso? Com intensidade. No caso do relacionamento, na comunicação intensa com Deus, a intimidade. A intensidade do sinal representa a nossa intimidade com Deus. A intimidade com Deus é uma questão de você conhecer cada vez mais de Deus, a ponto de perceber o que Ele quer, sem mesmo que Ele tenha falado alguma coisa. É quando você é íntimo de Deus, de tal forma, a intensidade do sinal é captado com uma intensidade tão grande por você, no relacionamento, na comunicação com Deus, que você não precisa de muitas provas e de muitos sinais. Você não precisa todas as vezes pegar, no exemplo bíblico, uma esponja e colocar, Senhor, molha de um lado, molha do outro, molha do lado, molha do outro. Não, você já tem uma intimidade tão intensa, tão grande com Deus, que você naturalmente já é levado a agir, a pensar, a reagir, a falar, a dizer não, a dizer sim, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Isso é intimidade. É quando você diz conhecer alguém de verdade, saber quem ele é, mesmo que ele não diga. E isso só vai ser alcançado a partir de uma distância diminuída, ou de distanciamento diminuído, ou seja, uma aproximação, uma proximidade e uma constante comunicação intensa com Deus. Isso vai gerando intimidade, tá? E o ajuste, que é o final, distância e intensidade, ajuste é a afinidade. Afinidade vem de afeição, de admiração, de identificação. Uma questão de identificação. E aí eu preciso exercitar esse ciclo todo para gerar essa afinidade. Quer ver um exemplo? Eu tenho que ir todos os cultos da igreja, da minha igreja. Eu tenho que ir. Se eu não for, olha aí. Denotação de fardo. Concorda comigo? Mas é um fardo ou é um privilégio reunir-se com os outros irmãos para adorar o Pai, o Deus nosso Criador? E por que é que nós às vezes sentimos como fardo? Muitas das vezes até culpamos a igreja pelos nossos fracassos nos relacionamentos da nossa família ou do trabalho. Eu estou indo muito à igreja. É engraçado isso. É mais do que engraçado. É perigoso. Vamos falar a verdade. O que está acontecendo? Não comunicação. O distanciamento, talvez. A intensidade fraca do sinal provocou desinteresse na comunicação.
entre o emissor e o receptor. Então eu me desestimulo de ouvir e compreender, me esforçar para compreender o que ele está me dizendo. E então eu vou buscar outros transmissores, outras mensagens. A verdade é esta. Quando não há uma atenção para a questão do distanciamento e da intensidade do sinal, há um desinteresse, o ajuste não vai acontecer, a afinidade não vai ser gerada. Na nossa comunicação com Deus, se a gente observa a nossa proximidade, quantas vezes eu visito a sala do trono, e agora eu estou falando de quantas vezes eu vou ao culto na minha igreja, quantas vezes eu leio a Bíblia na minha casa, quantas vezes me reúno com a minha família para orar, quantas vezes eu dobro o meu joelho para orar dentro da minha casa todos os dias, durante várias vezes do dia, a frequência que eu faço isso. E isso vai determinar um encurtamento de distância e que já vai ajudar a provocar uma comunicação intensa. Você está entendendo? Amém ou não amém? Mas às vezes o dia a dia provoca em nós um distanciamento que a gente não quer muito, mas é necessário. É um trabalho, é uma outra demanda, e a gente não tem muito tempo disponível para fazer com tamanha intensidade isso que nós gostaríamos de fazer. E aí tem esse problema. Tudo bem, eu estou trabalhando, eu trabalho de segunda a sábado, de segunda a segunda, eu só tenho folga uma vez por mês, no domingo eu vou à igreja. Como é que eu faço? Eu estou contra a minha vontade, mas eu estou distante. Como é que eu faço? Eu intensifico a qualidade do sinal, tanto do emissor quanto do receptor. Eu preciso intensificar isso. Eu preciso buscar treinar a minha mente a dar maior importância aos recados que Deus me traz nas oportunidades que eu tenho. Quando eu vou ao culto, eu vou para ouvir Deus e não para ver fulano, ciclano ou me distrair. Eu não, mas eu estou com vontade de beber água, estou com vontade de ir ao banheiro, eu estou com vontade daquilo, tudo dá vontade, incrível, durante 2 horas só. Muitas das vezes a gente fica o dia inteiro. Mas é só chegar na igreja que tudo dá vontade. O que está acontecendo? O ajuste não está legal. A afinidade. Eu não tenho mais tanto interesse. E esse ajuste ele vai sendo cada vez mais prejudicado, porque eu começo a perder o interesse. Eu estou aqui, mas eu estou desinteressado. Daqui a pouco, eu não estou mais aqui, porque eu não tenho mais interesse. E daqui a pouco, a minha mente vai ser linkada a outro tipo de emissor, outro tipo de antena, outro tipo de mensagem. E eu vou perder todo o meu interesse e a minha afinidade. Mas se eu quero comunicação intensa, eu preciso estar próximo de Deus, ser íntimo de Deus e dia a dia buscar me afeiçoar mais a Ele, me apaixonar de novo por Ele, admirar o Senhor e as coisas de Deus, ser um prazer. Se eu vou evangelizar, eu tenho prazer em evangelizar. Se eu vou ministrar o louvor, eu tenho prazer de ministrar o louvor. Eu vou pregar, é um prazer pregar a palavra de Deus. E não, eu não quero não. É um prazer, um privilégio. Meu Deus, que sorte eu tive de ser escolhido hoje para ministrar o louvor, a palavra, de ser hoje o canal de Deus. Oh, que maravilha! Eu tenho que me entusiasmar com isso. É um privilégio ter sido escolhido para ser um oficial no culto, seja como colaboradora, como um introdutor, no porteiro, na cozinha, com as crianças. É um privilégio ter sido selecionado para algo específico dentro da obra de Deus. Você entende? Amém ou amém? Se isso não está acontecendo mais, é porque o ajuste não está bem feito, a afinidade não está sendo alcançada, e isso é um sinal de alerta, porque isso vai provocar desinteresse. Então, é tua responsabilidade cuidar desse ajuste. Perceba se a causa é a distância ou se a causa é a intensidade, mas trabalha nisso, e quando você conseguir resolver a questão da distância e da intensidade, naturalmente a afinidade vai acontecer. Não vai ter hora nem lugar.
toda vez que você for convocado pelo Senhor para estar dentro de um projeto dele, você vai dar um sorriso e falar: alegrei-me, porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que a comunicação intensa com Deus é algo importante para a gente falar hoje? Primeiro, porque ela foi perdida, a comunicação foi perdida. Quando ela foi perdida? Gênesis capítulo 3, versículo 20 ao 24. Olha o que diz. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Versículo 23. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Verso 24. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Olha para mim. Conseguiu notar o que aconteceu? A comunicação foi perdida, lembra? Já falamos hoje, por isso que eu falei que o louvor já era parte da mensagem. E agora eu consigo ganhar tempo com você se você prestou atenção. Meu orgulho me tirou do jardim. Minha vaidade. O pecado entrou em mim. Eu tinha comunicação intensa e perfeita. Eu como ser humano. Mas o pecado entrou e eu fui expulso do jardim. Eu fui expulso, não do lugar geográfico, físico. Eu fui expulso dessa intensa comunicação, da presença manifesta e plena de Deus na minha vida. Eu fui distanciado e foi colocado ali alguns guardiões que me impediam de chegar lá. Não havia nada que eu pudesse fazer que conseguisse vencer aquela guarda armada que guardava essa intimidade com o Senhor. O próprio Deus, vendo isso, trouxe para nós a solução. Mas agora aqui eu quero que você entenda que houve um problema. Perdemos a comunicação. O paraíso foi perdido. Nós fomos criados para o paraíso, mas nós perdemos o direito do paraíso por causa do pecado. Nosso pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, 2, você vai projetando, eu vou falando. Foram suas maldades que os separaram de Deus por causa de seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Isaías 59, 2. Foram suas maldades que os separaram de Deus por causa de seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Olha só. Deus falando por meio do profeta Isaías ao seu povo. Deus falando por meio do profeta Clóvis pelo Espírito Santo ao seu povo. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Distância. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Afastou, distância, não os ouvirá. Intensidade. O pecado fez isso. A comunicação foi perdida. Mas assim como anuncio, a gente relata, a gente vê que é fato que a comunicação foi perdida, houve um problema. Esse problema não ficou sem solução. Embora no âmbito humano não havia solução, mas no âmbito divino foi provida uma solução. A comunicação foi restaurada. Alguém inventou um receptor e um transmissor. Alguém fez alguma coisa que encurtou a distância e que intensificou o sinal. Esse alguém, falando da comunicação nossa com Deus, foi o próprio Deus. Ele inventou o quê? Qual foi a solução inovadora, reveladora, que resolveu o problema do distanciamento entre nós e o nosso Deus? Jesus, fala o termo, Jesus é a antena forte. Ele emite um sinal intenso, ele resolveu o problema do distanciamento. Ele nos reaproximou de Deus. Estávamos distantes por causa do pecado, mas
Por meio de Jesus Cristo nós fomos, aproximados. E a aproximação resolve o problema da falta de comunicação. A aproximação resolve o problema do sinal fraco, desajustado e da interrupção na mensagem. Oh, que maravilha! Deus fala por meio do Filho. Agora em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Hebreus 1, verso 1 e 2. Deus falou por intermédio dos profetas, mas agora Ele falou por meio do Filho. Quem é o Filho? Jesus, o Filho de Deus. Ele foi a solução para resolver esse problema de distanciamento ou de fraca intensidade de sinal na nossa comunicação com Deus Pai. A comunicação foi restaurada, essa é a boa notícia, alegrem-se! O Messias veio! A promessa foi cumprida, o plano de salvação foi executado. Deus Todo-Poderoso esvaziou-se de sua glória, assumiu a forma humana e assumiu o nosso lugar na cruz. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não hesitou, foi até o fim. Ele foi crucificado, derramou o seu sangue, ele entregou a sua vida por nós e ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele encurtou a distância e ele aumentou a intensidade do sinal. A comunicação foi restaurada. Glória a Deus, aleluia. Mas e aí, está tudo resolvido? Não, lembra que tem um ajuste? Fala para o teu irmão do teu lado, tem um ajuste. Distância e intensidade, ele resolveu. Proximidade. Agora nós temos livre acesso. Intimidade. Não sabeis vós que o Espírito Santo habita? São templos do Espírito, ele agora está dentro de nós. Quer mais proximidade do que essa? Quer mais intimidade do que essa? Isso foi resolvido. Mas e o ajuste? E a afinidade? E a afeição? E a admiração? E a identificação? Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou um príncipe, filho do rei. Eu moro na casa com meu pai. Eu conheço meu pai. Isso é fruto de afinidade. Isso é o exercício diário na aproximação e na intensidade que vai sendo gerada. É o ajuste. O ajuste precisa ser feito. Por intermédio de Jesus, nós temos paz com Deus. Um outro texto, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos que? Paz com Deus. Diga, paz com Deus. Por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que maravilha! Um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54. A morte foi engolida pela vitória. Aleluia. Ó morte, onde está? Ó morte. O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere. E a lei é o que torna o pecado. Em primeiro lugar, tem uma notícia boa. Que a morte foi vencida. Fala para o irmão aí. Ô irmão, papai mandou o irmão mais velho, venceu a morte. A gente olha para a morte e fala, foi resolvido. Onde está a morte? A tua vitória. A morte foi engolida pela vitória. Maravilha. Mas aí o versículo 56 vem explicar uma coisa interessante. Vem dizer que o pecado é o aguilhão da morte. Repita aí. O pecado é o aguilhão. O que é aguilhão? Aguilhão é um atiçador, provocador, sabe? Da morte. Perigo.
Pecado é um atiçador, ele provoca. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso não é uma pergunta que alguém que não sabe a resposta, é uma pergunta retórica e, na verdade, uma pergunta que tem um certo quê de ironia, como se a morte fosse personificada e alguém estivesse desafiando, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, qual é a força que ele tem? Cadê a sua força? Cadê esse seu poder provocador, atiçador? Porque aguilhão é isso. Aí o texto vai dizer que a morte foi engolida pelo pecado. O que aconteceu com o aguilhão, que era o pecado? O pecado que provocou a nossa morte. Morte que significa distanciamento de Deus. Eu não tenho comunicação com Deus. E se Deus é a vida, eu não tenho vida. Se eu não tenho vida, eu estou morto. O pecado fez isso. O pecado é o que provocou a morte. O pecado é o que nos distanciou de Deus. Não lemos isso? Isaías falou isso. Mas o que aconteceu? Jesus venceu o pecado, a morte e o mundo. Olha o aguilhão. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Você não tem que ser dominado pelo pecado. Você é quem domina, você é quem distancia, porque o grande fator que provocou o distanciamento entre o nosso Deus e nós, a sua criação especial, foi o pecado. Porém, o pecado foi vencido. O pecado foi vencido. Mas, pastor, o pecado ainda está no mundo e nós vivemos neste mundo? Sim, está. Mas Jesus disse: olha, neste mundo vocês terão aflições. Sabe por quê? Porque o pecado ainda está no mundo e vocês ainda estão nesse corpo corruptível. Mas você leu agora há pouco aí no texto de Coríntios que quando esse nosso corpo corruptível for substituído pelo corpo incorruptível, imortal, então não haverá mais. Enquanto isso, há em nós uma intensidade de sinal que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Há a nossa disponibilidade, a aproximação, porque quem estava distante, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem a salvação chegou, a graça chegou, Jesus resolveu esse problema. Então, se você se reaproxima e se o sinal foi intensificado, você vence o pecado todos os dias, ainda que ele esteja aguçando, ainda que como um aguilhão para a morte, tentando provocar você se distanciar de Deus mais uma vez, você, com intensidade de comunicação com Deus, vence o pecado. A tua comunicação com Deus fica bem apurada. Amém ou não amém? Aleluia! Todos os dias a gente vai precisar fazer esse ajuste. A comunicação foi perdida, a comunicação com Deus foi perdida? Sim. Mas a comunicação com Deus foi restaurada. A comunicação que foi perdida, ela também foi restaurada. Agora, o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajustar a comunicação. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para ajustar a comunicação? Eu preciso ter na minha mão aquela sintonia fina. Aquele botãozinho que vai no detalhe. É aquela coisa que é só você e Deus. As particularidades do relacionamento. Muitas pessoas aqui me conhecem até certo grau, certo nível. Mas a minha esposa me conhece certamente mais do que qualquer um dos irmãos. Sabe por quê? Por causa da proximidade e da intensidade que gera afinidade. No nosso relacionamento com Deus, na nossa comunicação com Deus também. E tem uma coisa que é pessoal.
o ajuste fino, que é só você e Deus. Ninguém consegue provocar em você. Não é a ministração de um pastor, não é uma palestra, não é uma conferência que você vai, não é uma imersão ali ou acolá. Essas são ferramentas boas. Mas o ajuste fino é o teu coração com o coração de Deus. João capítulo 6, verso 60, fala ali do momento em que Jesus dá uma palavra dura para o povo. E o povo fala, essa palavra é dura. E pior que não foi só o povo, não. Os próprios discípulos. Versículo 60 diz, muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Saltando para o versículo de número 66, do mesmo capítulo, diz, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor, e só o Senhor, tem as palavras de vida eterna. Olha o ajuste. É uma escolha pessoal. Eu vou dar um exemplo que eu espero que seja bem claro desse ajuste pessoal. Você vem cultuar a Deus, não porque a programação é boa. Você vem a cultuar a Deus porque você é um apaixonado pelo Senhor. Isso não remove a responsabilidade de quem está fazendo a programação acontecer, seja pregando, louvando, ministrando, tocando o instrumento, cuidando do colaborador, não tem que fazer com excelência e de forma tal que facilite a comunicação entre o povo e Deus. Porém, a verdadeira motivação que deve nos trazer a este lugar não é a boa programação, não é uma diferenciada programação, mas sim a minha afinidade. Não pode haver outro motivo pelo qual eu estou aqui. Eu acho que a gente cantou isso hoje, não cantou? Não pode haver outro motivo. Esse ajuste. Como é que eu faço esse ajuste? A resposta é, você precisa treinar a apaixonar-se novamente, a voltar a admirar novamente, a voltar a sentir prazer na presença novamente. Eu estou falando tudo relacionado a Deus, comunicação com Deus. A ser apaixonado, a admirar o Senhor, voltar a sentir prazer na presença do Senhor, voltar a sentir prazer na conversa com Deus, na oração. E como é que é a conversa com Deus? Como é que funciona a conversa com Deus? A conversa com Deus funciona como a nossa conversa. Conversa não gera intimidade? Hã? Quando você fala, é quando você ora. Ou você louva. Na comunicação, lembra? Um emissor, um receptor. Então, uma mensagem. Para haver comunicação tem que ter compreensão. Certo? Quando é que nós falamos no diálogo, na conversa? Quando nós oramos e quando nós adoramos. É quando verbalizamos, falamos para Deus algo. Tá? E quando nós ouvimos nessa conversa? É quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco pela sua palavra. É quando a gente medita na palavra, pensa na palavra, nas nossas considerações, Deus vai trazendo impressões sobre o nosso coração, segundo aquilo que nós lemos ou ouvimos alguém falar sobre Deus, aí Deus vai falando conosco, olha, tá vendo? É dessa forma que você tem que agir. Aí vem um problema, eu vou reagir. Deus fala, ei, não é assim. Por que você lembra disso? Deus fala assim? Você ouve a voz de Deus assim? Ei. Não. Como é que Deus fala? Deus fala no íntimo da nossa alma. Deus fala na nossa consciência. Deus imprime impressões no nosso coração. É essa forma de Deus falar conosco. E é quando Ele está falando conosco, o diálogo está acontecendo. Então, se eu falo, oro e adoro, mas não paro para ouvir, não leio, nem medito, nem considero, não está havendo comunicação. Eu preciso estar atento ao que Deus também está falando. E além de falar e ouvir, ainda preciso uma outra coisa. Eu preciso viver uma coisa que alguns compreendem mal, o verdadeiro sentido da palavra. Piedade. Você sabe o que é piedade? Viver uma vida piedosa é andar com Deus. É viver com Ele o tempo inteiro. Tudo que se faz, tudo que se pensa, ter a plena consciência de que Deus está presente no controle.
É como se você estivesse indo na rua comprar 1 quilo de arroz e na hora de comprar o arroz, eu levo o arroz parbolizado ou branco e você virar assim, Pai, qual que é o melhor? Consultar o Senhor. Pai, aquele café, será que é bom? Aí alguém vai dizer assim, que exemplo exagerado. Tomara que a gente chegue nesse exagero de andar com Deus, de vida piedosa. Porque quando a gente anda tanto com Deus, a gente é tão piedoso, anda tanto com Deus, que aí a gente tem compaixão com o próximo, a gente tem paciência, a gente tem longanimidade, a gente tem tudo isso como resultado, porque a gente anda com Deus. Nós precisamos então ver a piedade, andar com Deus, é o ajuste. Não adianta só falar para Deus e ouvir Deus, nesses exemplos que eu dei de leitura bíblica ou de impressão. É preciso obedecer, é preciso diariamente cultivar, andar com Deus. Isso é a vida piedosa. Se nós fizermos isso, a nossa comunicação com Deus vai ser intensa. Não vai ter chuvisco e nem vai ter interrupções. Não vai ter emissora errada tentando atravessar o nosso caminho. A nossa comunicação vai ser intensa, perfeita. Nós falaremos, o Senhor ouvirá e compreenderá. Deus falará, nós ouviremos e compreenderemos. E a comunicação nossa já foi restaurada.